Gente, Rádio Bandeirantes, Band News TV falando para todo o Brasil, com um convidado no nosso estúdio. O ex-ministro da Defesa, ex-presidente da Câmara, Aldo Rebelo, está aqui conosco para falar sobre as tarifas do presidente Donald Trump ao Brasil, principalmente o que vem a partir de agora e também olhar um pouquinho para trás, para situar o nosso público em relação a outros momentos em que os Estados Unidos agiram dessa forma. Ministro, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Gente. Bom dia, Thaís, bom dia, Pedro, bom dia, Sônia, né, que deve estar nos acompanhando também, bom dia aos nossos internautas e ouvintes. É uma alegria voltar aqui para um tema tão atual, tão importante e às vezes também tão incompreendido, né? Por que essas tarifas agora, esse tarifaço contra o Brasil? Por quê? Vamos começar por aí, ministro? Vamos colocar uma luz nesse assunto, porque, de fato, quando veio o comunicado do governo dos Estados Unidos na semana passada, Donald Trump já havia dito que teria tarifas ali para dar e vender para o mundo inteiro, mas 50% para o Brasil. Acho que ninguém esperava. Como é que o senhor está vendo esse momento aqui? Em primeiro lugar, Thaís, destacar que as tarifas impõem ao Brasil graves dificuldades econômicas em setores distintos da nossa economia, desde o setor de alta tecnologia, como, por exemplo, a Embraer, que exporta aviões para os Estados Unidos, o setor de fruticultura, que já está enfrentando dificuldades para embarcar as suas mercadorias, desde Petrolina, que exporta uva, manga, abacaxi, sei lá mais o quê, a fruticultura do estado de São Paulo, a agroindústria de São Paulo, todos esses setores vão ser atingidos nos empregos que geram, nos tributos que pagam e nas divisas que criam para o país. Então, a primeira consequência é um grave prejuízo para a economia do Brasil, para o emprego e para a arrecadação de tributos. A segunda questão é compreender em que circunstâncias essas tarifas são impostas ao Brasil. E elas não constituem propriamente uma novidade naquilo que é a interferência dos Estados Unidos na vida do Brasil. Isso é uma coisa muito antiga. Tanto as positivas quanto as negativas. As relações do Brasil com os Estados Unidos alternam momentos de grande unidade, afinidade e cooperação e momentos de disputas muito duras e muito difíceis. Momentos de luzes que ajudam a iluminar o nosso caminho e momentos de sombras que ameaçam a desorientação. Vamos tomar o primeiro episódio das nossas relações. Os Estados Unidos foram o primeiro país do Ocidente, aqui das Américas, da Europa, a reconhecer a independência do Brasil. Primeiro foram os países escravistas africanos, que tinham interesses econômicos, mas aqui os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a nossa independência. Mas os Estados Unidos foram também o primeiro a fazer uma intervenção muito difícil e muito complicada. Em 1824, os pernambucanos organizaram um movimento de secessão, de separação do país, conhecido como Confederação do Equador. Iriam formar um país, uma república independente de uma monarquia que consideravam ultrapassada. O Dom Pedro I, cioso da unidade do país, reprimiu com muita violência esse movimento. E quando o chefe do movimento, que era o Frei Caneca, foi fuzilado no Forte de Cinco Pontas, em Recife, ao lado dele foi fuzilado um cidadão americano que participava daquele movimento e mesmo com a intervenção da embaixada, do consulado e do governo dos Estados Unidos, o Império manteve a sentença porque considerou o crime muito grave. Na época, os navios americanos que estavam no porto do Recife arriaram as suas bandeiras em sinal de luto. Dom Pedro mandou a tropa invadir os navios e repor a bandeira num grave incidente diplomático por conta dessa interferência naquele movimento que queria criar uma república separada do Império no Brasil. Agora, em 1889, interessado na república, os Estados Unidos ajudaram o governo do Marechal Floriano Peixoto, que mandou um enviado aos Estados Unidos comprar navios, armar esses navios, e eles foram tripulados, inclusive, com marinheiros norte-americanos,
para que a República pudesse romper o bloqueio que a Marinha, que tinha simpatias pelo Império, impunha ao Rio de Janeiro. Essa interferência foi favorável à República abertamente. Nos anos 30 e 40, nós tivemos um movimento de grande unidade. O presidente Roosevelt veio 2 vezes ao Brasil, uma ao Rio de Janeiro e outra ele foi a Natal negociar com o presidente Vargas 3 questões. Primeiro, a borracha que os aliados precisavam e não tinham porque tinha sido tomada pelo Japão lá na Ásia. O Brasil cedeu a borracha, mandou 55 mil nordestinos para a Amazônia para tirar a borracha, porque sem borracha não tinha guerra. Segundo, a base aérea de Natal, que foi a mais movimentada do mundo na Segunda Guerra. Ninguém sabe disso porque a história do Brasil, infelizmente, não é ensinada nas escolas. O Brasil teve a base aérea mais movimentada do mundo e foi essa base aérea de Natal, onde o presidente Roosevelt, que não foi a Natal a passeio, encontrou-se com o presidente Vargas. E o presidente Vargas cedeu essa base. A terceira foi a tropa de 25 mil homens, uma divisão de exército que o presidente Vargas mandou para a Itália para ajudar no esforço de guerra. O que é que o Brasil ganhou com isso? 100 milhões de dólares a fundo perdido para iniciar o processo de industrialização, para criar a siderurgia brasileira. Em 46, o Brasil estava rompido com a União Soviética. Quem ajudou a reatar as relações do Brasil com a União Soviética foi a Embaixada dos Estados Unidos, interessadas em pacificar os aliados depois da guerra. Em 64, os Estados Unidos ajudaram a derrubar o governo do João Goulart, inclusive com a promessa de uma força-tarefa naval caso houvesse resistência ao golpe de 64. Agora, depois do golpe, no governo Geisel, os Estados Unidos conspiraram para derrubar o governo militar. O presidente americano mandou aqui a sua esposa, o presidente Carter, que reuniu-se aqui com as entidades de direitos humanos, e em função dos direitos humanos, os Estados Unidos enfraqueceram o governo Geisel. Claro que não era por causa dos direitos humanos, era por causa do programa nuclear, do programa espacial, do acordo nuclear com a Alemanha, que desagradava aos Estados Unidos, tanto que o presidente Geisel rompeu o acordo militar com os Estados Unidos. Aí depois, recentemente, você tem a gravação da presidente Dilma Rousseff. Os Estados Unidos gravaram a presidente brasileira. Eu vi o diálogo dela com o presidente Obama lá nos Estados Unidos, o pedido de desculpas, inclusive. E no governo Bolsonaro, aconteceram também uma série de interferências, todas elas registradas publicamente pela mídia. Veio aqui a subsecretária de Estado, a doutora Vitória Nuland, ameaçar as instituições do país, o secretário de Defesa, o assessor de Segurança Nacional, todos envolvidos naquilo que seria o processo democrático, a defesa das urnas eletrônicas. Tudo isso aconteceu recentemente, com essa interferência aberta. Portanto, não há nenhuma novidade. A novidade que há é quando a interferência foi contra o governo do presidente Bolsonaro. Muita gente ficou calada, porque disse, não, contra o governo do Bolsonaro é legítima a intervenção dos Estados Unidos. Ora, se era legítima agora, seria legítima naquela época, também seria agora? Não, a interferência é ilegítima em qualquer momento. Uma potência estrangeira não pode interferir no processo institucional do Brasil, não poderia no governo do Bolsonaro e nem poderia agora. Portanto, o Brasil tem que proteger os seus interesses econômicos, políticos, sociais, em qualquer circunstância. Não podemos aceitar esse tipo de interferência a nenhum pretexto e em nenhum momento. Justamente isso, ministro. Um bom dia, boa tarde aqui de Paris para o senhor. Eu ia lhe perguntar. China e Índia devem fechar acordos comerciais com os Estados Unidos. O Brasil, nesse caso, ele tem lá os famosos 2 caminhos, né? A retaliação e o diálogo. O Brasil vai ficar sozinho carregando esse discurso de achar uma alternativa ao dólar nas relações comerciais? Ou vai ser aquela, vamos chamar os adultos para a sala, vamos conversar porque a gente precisa conversar? Sonha a estratégia da negociação com um vizinho tão importante, porque é o nosso vizinho mais importante de hemisfério, são os Estados Unidos. Não pode ser uma estratégia nem de confronto e nem de submissão, nem somente de aceitar e nem também de impor. O Brasil não
pode nem aceitar as imposições dos Estados Unidos e nem impor as suas soluções nessa relação. A estratégia do confronto não é a estratégia mais adequada. A estratégia é a estratégia da negociação e, na negociação, você buscar aliados. Como o tarifaço do presidente Trump não conhece fronteiras, nem conhece limites, o Brasil tem que buscar aliados na própria Europa Ocidental, onde o Brasil tem parceiros antigos, a França, a Alemanha, a Suécia. Quando eu digo parceiros antigos, são parceiros que têm grandes interesses no Brasil. A Siemens, essa grande empresa alemã, está no Brasil desde 1866, quando foi trazida pelo Dom Pedro II, que era amigo dos alemães, visitava a Alemanha porque era filho de alemã, ou de austríaca. A princesa Leopoldina, a mãe do Dom Pedro, era alemã, de língua alemã. Ele tinha amigos, parentes e conhecidos, se hospedava na casa dos Krupp, dos proprietários da Siemens. Você tem a Suécia. O PIB da Suécia no Brasil deve ser quase equivalente ao PIB da Suécia no seu conjunto. Você tem a França, de quem o Brasil compra aviões, negocia acordo militar com submarinos. Você tem o México e o Canadá. O Brasil, o México e o Canadá juntos somam mais de 370 milhões de habitantes. É uma população maior do que a dos Estados Unidos. O Brasil, o México e o Canadá juntos alcançam um PIB em poder de compra de aproximadamente 10 trilhões de dólares. O México e o Canadá são muito importantes porque são os dois únicos vizinhos de fronteira dos Estados Unidos. O Canadá ao norte e o México ao sul. E o Brasil porque tem uma convivência antiga com os Estados Unidos, onde nunca houve um problema que não tivesse condições de ser resolvido. O Brasil sempre resolveu seus atritos com os Estados Unidos. Eu acho que, conjuntamente, Brasil, México e Canadá e a Europa Ocidental, que também está sendo atingida por essas tarifas do presidente americano, tem condições de negociar. Além disso, o Brasil tem os BRICS, tem uma excelente relação com a China, com a própria Rússia. Então, o Brasil dispõe de mecanismos e de instrumentos. E os Estados Unidos não podem ter um conflito sem limites, uma escalada com o Brasil. Por quê? Pelo seguinte, um país que já enfrenta graves problemas no Oriente Médio, enfrenta graves problemas com a China, principalmente na área de Taiwan, que tem um problema grave a resolver, ou pelo menos a encaminhar, na guerra da Rússia com a Ucrânia. Porque os Estados Unidos iriam desejar um conflito com o país que na América do Sul tem fronteiras de 17 mil quilômetros quadrados com todos os vizinhos. O que eu estou dizendo é o que eu ouvi quando era presidente da Câmara, lá na Embaixada dos Estados Unidos, com o subsecretário de Estado dos Estados Unidos para a América do Sul, disse para mim, para o embaixador brasileiro na época, não, eu quero que vocês... Era o governo Chávez na Venezuela e o governo Evo Morales na Bolívia. E eu perguntei como nós poderíamos administrar, junto com os Estados Unidos, essa situação na América do Sul. E o subsecretário disse, isso é um problema do Brasil. O Brasil é que tem vizinhança com a Venezuela, 3.400 quilômetros de fronteira com a Bolívia. Nós queremos que vocês administrem essa situação, porque um conflito ali é algo que está muito longe do nosso alcance resolver. Então, o Brasil, desestabilizado, desestabiliza a América do Sul inteira. Todos os vizinhos, são 10 países diferentes. Então, eu acho que não há interesse de ninguém nessa escalada. O Brasil pode administrar e convencer os Estados Unidos de que a radicalização é o pior caminho para todo mundo. Nós estamos conversando aqui no Jornal Gente ao Vivo com o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, que também, como disse há pouco, foi presidente da Câmara Federal, tem uma experiência política. Primeiro, te parabenizar por esse resumo da história brasileira com os Estados Unidos. Acredito que os ouvintes estão te elogiando aqui. Seriam horas de leitura para chegar até um resumo tão rápido como o senhor fez dessa relação, para mostrar que o interesse econômico sempre está ligado a esses momentos que nós temos nessa relação, por mais que a política possa mascarar alguma coisa. E é da política que eu vou te perguntar.
Como é que vai ser essa negociação? A diplomacia brasileira está preparada para enfrentar esse momento? Há hoje uma contaminação política nas relações diplomáticas do Brasil e dos Estados Unidos? Pedro, infelizmente, não creio que a diplomacia brasileira esteja à altura do momento. E eu quero separar a diplomacia do diplomata, porque a diplomacia não é do diplomata. O diplomata é o agente da diplomacia, é o porta-voz da diplomacia, é o que executa a diplomacia. A diplomacia é fundamentalmente do presidente da República, é do governo que é a diplomacia. E acho que o Brasil adotou uma espécie de diplomacia ornamental, de diplomacia de eventos, de diplomacia que se propõe a resolver o que não pode e vira as costas para aquilo que pode resolver. Eu vejo aí, se aproximando, um problema para nós que é essa conferência do clima, mas isso é um assunto para tratarmos em um outro momento. Por quê? Porque eu acho que nós, sempre nos governos do presidente Lula, subestimamos essa relação com os Estados Unidos. Quando eu fui presidente da Câmara, o embaixador que organizou a minha visita registrou, inclusive, no comunicado do Itamaraty. Fui a primeira autoridade brasileira a visitar os Estados Unidos no primeiro governo do presidente Lula, porque não houve movimentos do poder executivo no sentido de uma relação mais próxima com os Estados Unidos. Recebi muitas vezes, eu não era ministro das Relações Exteriores, eu era ministro da Coordenação Política e Assuntos Institucionais, visitas de embaixadores dos Estados Unidos que ainda não tinham recebido o agreement, a concordância do governo para exercer oficialmente as suas funções. Às vezes isso demorava. Eu até orientava alguma agenda para eles, visitas aos estados, enquanto aguardavam a reunião para a concessão do presidente da República. Eu acho que essa diplomacia subestima a relação com um vizinho tão importante. E subestimar significa não buscar resolver em reuniões bilaterais os problemas pendentes. Eu lembro que quando era ministro, fui procurado pela Embaixada dos Estados Unidos para discutir a questão da fabricação de vacinas e insumos, soro, para possíveis pandemias. Isso em 2004. E eu achei a proposta muito interessante, porque os americanos diziam, olha, nós não temos condições de fabricar em 48 horas, que é o que leva para uma pandemia se expandir, soro e vacina, e nem logística para distribuir para o mundo inteiro. Precisamos de algumas parcerias para fazer esse serviço. O Brasil pode fabricar, o Brasil tem logística para distribuir, pelo menos na América do Sul e na África Ocidental. E isso, olha, demorou anos e anos e nunca foi colocado em prática. Só depois que eu assumi o Ministério da Ciência e Tecnologia que fiz uma viagem aos Estados Unidos para ver se essa parceria era possível, mas infelizmente a nossa legislação sanitária dificulta tudo. Então eu acho, Pedro, que a diplomacia brasileira subestimou essas relações. É tempo de valorizá-las e retomá-las, porque com um vizinho que você tem, poderoso, influente e muitas vezes arrogante, você tem que manter uma aproximação muito grande para poder fazer dessa relação algo que nem seja a submissão, a capitulação e nem seja também o confronto. Você tem que buscar as soluções possíveis dentro da correlação de forças, que não é favorável ao Brasil, mas também o Brasil tem condições de proteger os seus interesses, como sempre aconteceu. Ministro, eu queria ouvi-lo também sobre os porquês que levaram o governo dos Estados Unidos a tomar essa decisão. Quando a gente entende o porquê, fica mais fácil entender quais são os caminhos para sair dessa encalacrada, né? O Brasil não impõe déficit na sua relação com os Estados Unidos, pelo contrário, o Brasil não é para os Estados Unidos, um parceiro assim tão relevante, acho que é o 15º, 16º, já no caminho inverso, os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial para o Brasil, ou seja, estava tudo certo, ninguém estava incomodando, vida que segue. Naquele comunicado de Donald Trump, há a citação de Jair Bolsonaro. Agora,
A gente sabe que governos não atuam de forma personalista, ainda mais o governo dos Estados Unidos e todos os interesses que ele representa. Por quê? Como é que o senhor vê isso? Por que os Estados Unidos escolheram justamente o Brasil para dar essa pedrada? Thaís, geralmente essas interferências têm um pretexto interno, mas as causas verdadeiras são externas. É a China e a proximidade do Brasil com a China? O que é que foi em 64? A ameaça do governo João Goulart implantar uma república sindicalista no Brasil. Conversa fiada, não tinha nada de república sindicalista nem comunista. João Goulart era um homem conservador, um grande fazendeiro do Rio Grande do Sul. O pretexto era esse, mas na verdade a causa era a Guerra Fria. Era a ideia de que o Brasil não poderia ser nem aliado e nem não alinhado naquele momento. Teria que ser um aliado dos Estados Unidos. A intervenção foi por isso. No caso do governo Geisel, era a ideia de um país na América do Sul ter um programa nuclear, um programa espacial que dava ao Brasil um poder de dissuasão. Você ia ter outra potência no mundo. E isso não era possível. Bastava já a Rússia, a China, a França, a Inglaterra com bomba atômica. O Brasil ia ter também um programa nuclear. A intervenção contra o governo Geisel veio por isso. A ideia do Brasil grande. É que os militares achavam que era o Brasil grande e não a América grande. Hoje em dia tem gente que a solução é a América grande de novo. Os militares queriam o Brasil grande. No caso do Bolsonaro, é evidente que havia uma aliança do governo do presidente Biden com a candidatura do presidente Lula. É evidente que havia. Olhe só as visitas que foram feitas, as articulações, a ministra, então líder indígena, essa do Maranhão, que está aqui em São Paulo, a ministra das Populações Indígenas, pedindo sanções contra o Brasil. Pediu sanções aos europeus americanos contra o Brasil. Ali havia, naturalmente, o risco, porque o Bolsonaro foi à Rússia, levou o ministro da Defesa, o ministro das Relações Exteriores, assinou um acordo de cooperação com os russos. Os russos, em retribuição, vetaram a resolução da ONU de tornar a Amazônia área de segurança internacional. Diante dessa aproximação e dessa reunião de ministro da Defesa do Brasil com o ministro da Defesa da Rússia, ministro das Relações Exteriores com o ministro das Relações Exteriores da Rússia no governo Bolsonaro, isso naturalmente deixou a diplomacia americana muito preocupada. Mas essa preocupação do Brasil, os efeitos das causas externas no Brasil, Thaís, isso é muito antigo. A nossa independência foi fruto de uma guerra na Europa. O Napoleão fez uma guerra, a família real veio para o Brasil e, diante disso, o Brasil aproximou-se da sua independência. Por que é que nós nos industrializamos? Porque houve uma guerra na Europa, a Alemanha, os Estados Unidos, a França, a Inglaterra. Os Estados Unidos precisavam de aliados, vieram em busca do Brasil, de uma base aérea, de tropa, de borracha. Em troca, o Brasil pôde pedir recursos para se industrializar. Então, sempre tem uma causa internacional e um pretexto interno. O pretexto agora foi a proteção dos direitos políticos do presidente Bolsonaro. Esse é o pretexto. A causa é essa que você se referiu. O Brasil não pode ter uma aproximação como tem com os BRICS. Os Estados Unidos precisam bloquear a caminhada da hegemonia chinesa, que já tem o maior porto da América do Sul, que promete recursos para a infraestrutura no Brasil, que já é o maior cliente, o maior destino das exportações brasileiras. Então isso precisa ser bloqueado e acho que as sanções obedecem a esse objetivo. O pretexto é a questão interna do Brasil, mas acho que é só o pretexto. Aldo Rebelo esteve conosco aqui no Jornal Gente para tratar dessas questões a respeito das tarifas de Donald Trump. Eu agradeço ao senhor mais uma vez por essa entrevista. Obrigado, Pedro. E já fica marcado mais uma para nós falarmos aí sobre o envolvimento brasileiro na COP30 que vai acontecer em novembro em Belém do Pará, já que o senhor mencionou aqui, é um assunto que o senhor acompanha de perto também. Obrigado pela entrevista, viu? Obrigado e até breve. Obrigada. 8 horas e 40 minutos, já